Olá meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? No vídeo anterior eu já falei sobre algumas coisas que não existiam durante o período regencial britânico e a era vitoriana, que se iniciou por volta de 1813. Então dá pra ver que já faz muito tempo, não é mesmo? Falei sobre a inexistência da energia elétrica e, por conta disso, os aparelhos eletrônicos que nem sequer existiam. Por isso, continuarei nesse vídeo falando sobre outras coisas que nós temos hoje em dia dentro de nossa casa, mas que também utilizamos muito para trabalhar e vemos no nosso cotidiano com frequência, mas que naquela época seria até loucura mencionar para aquelas pessoas que um dia poderia existir. Então, se você está curioso para saber quais seriam essas coisas, assista o vídeo até o final, deixe o seu like para me ajudar e ajudar o canal, se inscreva se você não for inscrito e venha comigo conhecer as coisas que não existiam naquela época. Começarei falando sobre os meios de transporte, e o primeiro deles será o carro. Em 1813, carros como conhecemos hoje ainda não existiam. Não haviam automóveis com motor, volante ou funcionamento autônomo. O transporte terrestre era totalmente dependente da força animal e em menor escala de meios mecânicos experimentais. Naquele período, as ruas eram dominadas por carruagens puxadas por cavalos que variavam conforme a função e o status social. Havia cochês fechados para famílias ricas, landaus e berlindas para viagens mais confortáveis, além de charretes e carroças usadas para transporte de mercadorias. Possuir uma carruagem era um símbolo claro de prestígio e riqueza, pois exigia cavalos, cocheiros e manutenção constante. No final do século XVIII, inventores testaram veículos movidos a vapor, como o de Nicholas Joseph Coggins, criado em 1769. Porém, essas máquinas eram grandes, lentas, instáveis e pouco práticas, usadas apenas de forma experimental e jamais popularizadas. Em 1813, elas não circulavam pelas cidades e nem faziam parte da vida cotidiana. As estradas da época também não favoreciam esse tipo de inovação. Muitas eram irregulares, lamacentas e mal conservadas, o que tornava qualquer veículo pesado e motorizado extremamente difícil de operar. A verdadeira revolução dos automóveis só começaria no final do século XIX com o desenvolvimento do motor, a combustão interna e a produção de veículos mais leves e eficientes, como aqueles criados por Karl Benz. A partir daí, os carros começaram lentamente a substituir as carruagens puxadas por cavalos. Falarei agora sobre as ferrovias comerciais, pois em 1813 elas ainda não existiam da forma como conhecemos hoje, mas o mundo estava muito próximo do nascimento desse sistema. Naquele momento, as ferrovias estavam em uma fase inicial e experimental, longe de serem um meio de transporte amplo para passageiros e mercadorias em larga escala. Já existiam, desde o século XVIII, os trilhos primitivos, feitos de madeira ou de ferro, usados principalmente em minas de carvão. Esses trilhos eles não serviam para transporte público, eles apenas facilitavam o deslocamento de vagonetes puxados por homens, cavalos ou mulas, reduzindo aquele atrito e o esforço físico. Em 1813, as locomotivas a vapor ainda estavam em desenvolvimento. Alguns inventores britânicos, como Richard Trevithick, já havia testado máquinas a vapor capazes de se mover sobre trilhos, mas esses veículos eram instáveis, pouco confiáveis e usados apenas de forma experimental. Não existia ainda um sistema organizado de ferrovias que estava ligando cidades ou transportando pessoas regularmente. A primeira ferrovia considerada comercial e pública, destinada ao transporte regular de mercadorias e passageiros, só surgiria em 1825 com a Stockton and Darling Railway, na Inglaterra. Mesmo assim, o verdadeiro crescimento das ferrovias aconteceria apenas nas décadas seguintes, durante a Revolução Industrial, transformando o comércio, a economia e a vida urbana. Agora falarei sobre os aviões. Em 1813, os aviões também não existiam. A ideia de voar em máquinas mais pesadas que o ar
naquele período, era um sonho discutido por inventores e estudiosos, mas impossível de ser realizado com a tecnologia disponível. O que já existia eram os balões de ar quente e balões a gás, que haviam sido criados no final do século XVIII. Desde 1783, com os irmãos Montgolfier, pessoas já conseguiam voar em balões, inclusive para demonstrações públicas. No entanto, esses balões eles não eram aviões, eles não possuíam asas e nem tinham controle preciso de direção e dependiam do vento para se deslocar. Durante 1813, alguns inventores estudavam planadores e teorias sobre aerodinâmica, observando o voo dos pássaros e tentando compreender como o ar sustentava objetos. Contudo, essas tentativas eram limitadas, perigosas e raramente bem-sucedidas, sem motores capazes de gerar a potência necessária para um voo controlado e contínuo. O primeiro voo bem-sucedido de um avião mais pesado que o ar, com um motor e controle, só aconteceria muito mais tarde, em 1903, realizado pelos irmãos Wright. A partir desse momento, a avaliação evoluiu rapidamente, transformando o transporte e a comunicação mundial. Agora falarei sobre a parte de higienização e também a parte da medicina. Começarei falando sobre a anestesia cirúrgica. Em 1813, a anestesia cirúrgica eficaz ainda não existia. As cirurgias realizadas nesse período eram extremamente dolorosas, traumáticas e arriscadas, tanto para os pacientes quanto para os médicos. Naquele início do século XIX, não havia anestesia geral capaz de induzir inconsciência e eliminar a dor. O máximo que se utilizavam eram métodos rudimentares de alívio, como o álcool em grandes quantidades para embriagar o paciente, o ópio ou láudano, que é o derivado do ópio, que diminuíam a dor, mas não a eliminavam, as ervas sedativas com efeito imprevisível e a contenção física, quando o paciente precisava ser segurado à força por várias outras pessoas. E mesmo com esses recursos, o paciente permanecia consciente e sentia a dor intensa. Por isso, os cirurgiões eles valorizavam a velocidade extrema, pois quanto mais rápida a operação, maiores as chances de sobrevivência. Amputações, por exemplo, podiam ser feitas em poucos minutos, não por eficiência moderna, mas por necessidade brutal. Além da dor, outro grande problema era a falta de conhecimento sobre infecção. A teoria dos germes ainda não era aceita e práticas de asepsia eram praticamente inexistentes, o que tornava as cirurgias ainda mais perigosas. A verdadeira revolução só viria décadas depois. Em 1846, o uso do éter como anestésico geral foi demonstrado com sucesso, marcando o início da anestesia moderna. Posteriormente, o clorofórmio também passou a ser utilizado, transformando completamente a prática cirúrgica. Entrarei agora no assunto da teoria dos germes, isso porque naquela época essa teoria de germes ainda não existia e nem era aceita pela medicina. A ideia de que micro-organismos invisíveis causavam doenças só surgiria e se consolidaria muitas décadas depois, no final do século XIX. Naquele período, as doenças eram explicadas principalmente por teorias antigas, como as teorias dos miasmas. Segundo essa crença, as enfermidades elas surgiam por causa dos ares ruins, os odores desagradáveis e os ambientes insalubres, como os pântanos, os esgotos e os locais sujos. Por isso, o combate às doenças se concentrava mais em mascarar os cheiros do que em eliminar aqueles agentes infecciosos reais. Outra explicação comum era a teoria dos 4 humores, herdada da medicina antiga, que afirmava que a saúde dependia do equilíbrio entre sangue, fleuma, bile amarela e bile negra. Tratamentos como sangrias ventosas e purgações eram amplamente usados, mesmo sendo ineficazes ou perigosos. Embora alguns cientistas já observassem micro-organismos ao microscópio desde o século XVIII, ninguém havia relacionado essas criaturas microscópicas diretamente às doenças humanas. Faltava tecnologia, métodos científicos e evidências para poder sustentar essa ligação. A teoria dos germes só começou a se firmar a partir das décadas de 1850 até 60, com os trabalhos de Louis Pasteur, que demonstrou que micro-organismos causavam fermentação e doenças.
doenças, e de Robert Koch, que identificou bactérias específicas responsáveis por enfermidades concretas. Essas descobertas revolucionaram a medicina, levando à criação da asepsia, da esterilização e da medicina moderna. Falarei agora sobre o uso do estetoscópio. Em 1813, os estetoscópios ainda não existiam. Esse instrumento médico fundamental para a escuta do coração e dos pulmões, ele só seria inventado alguns anos depois, no início do século XIX. Naquela época, os médicos realizavam exames clínicos de forma muito limitada. Para avaliar o coração e a respiração, eles utilizavam principalmente a auscultação direta, ou seja, colocavam o ouvido diretamente sobre o peito do paciente. Esse método era impreciso, desconfortável e, em muitos casos, socialmente constrangedor, especialmente no atendimento a mulheres. O estetoscópio ele foi inventado apenas em 1816 pelo médico francês René Laennec. A inspiração surgiu quando ele enrolou uma folha de papel em forma de tubo para ouvir os batimentos cardíacos de uma paciente e percebeu que o som ficava mais claro e adequado. A partir disso, ele desenvolveu um instrumento de madeira em formato de tubo, que se tornaria o primeiro estetoscópio da história. Mesmo após a sua invenção, o estetoscópio ele levou algum tempo para poder ser aceito e também difundido entre os médicos. No entanto, ele representou um enorme avanço no diagnóstico médico, permitindo a identificação mais precisa de doenças cardíacas e pulmonares. Falarei agora sobre os antibióticos. Em 1813, antibióticos ainda não existiam. Naquele período, a medicina não possuía medicamentos capazes de combater as infecções bacterianas, o que tornava as doenças simples hoje em dia extremamente perigosas e muitas vezes fatais. Sem os antibióticos, infecções eram tratadas com métodos ineficazes ou até prejudiciais, como sangrias para equilibrar o corpo, os purgantes e eméticos para poder expelir as supostas toxinas, as ervas medicinais e misturas caseiras com efeito limitado. O álcool, o mercúrio ou outros compostos tóxicos também eram usados sem conhecimento científico. Mesmo ferimentos pequenos podiam evoluir para infecções graves. Em cirurgias, amputações e partos, o risco de infecção era altíssimo, já que não havia asepsia adequada nem medicamentos eficazes para poder combatê-las. É importante destacar que em 1813 a própria causa das infecções ainda não era compreendida, pois a teoria dos germes ainda não havia sido aceita. Sem saber que bactérias causavam doenças, era impossível desenvolver tratamentos específicos contra elas. Os antibióticos só surgiram no século XX. Em 1928, Alexander Fleming descobriu a penicilina, que começaria a ser produzida em larga escala na década de 1940, revolucionando a medicina e salvando milhões de vidas. A partir daí, diversas outras classes de antibióticos foram desenvolvidas. Falarei agora sobre os absorventes. Em 1813, também não existia isso. A higiene menstrual era tratada de forma muito rudimentar, discreta e cercada de tabus, especialmente para as mulheres. Naquele período, as mulheres utilizavam panos reutilizáveis feitos de tecido linho ou algodão, que eram dobrados e colocados na roupa íntima ou presos por faixas. Esses panos eles precisavam ser lavados e reutilizados, o que nem sempre era fácil, especialmente em épocas frias ou em casas sem acesso à água corrente. Entre mulheres de classes mais altas, havia maior acesso a tecidos de melhor qualidade e as empregadas que ajudavam na lavagem, mas o método básico era o mesmo. Já para as mulheres pobres, frequentemente era usado dos tecidos grosseiros, trapos ou até mesmo materiais improvisados, o que podia causar desconforto e problemas de higiene. Não existiam absorventes descartáveis, adesivos, proteções internas ou qualquer produto industrializado específico para menstruação. Além disso, a menstruação era pouco discutida e muitas informações eram transmitidas apenas de forma informal entre mulheres da família. Os primeiros absorventes descartáveis só surgiriam no final do século XIX e início do século XX, sendo popularizados após a Primeira Guerra Mundial. Mesmo assim, levariam décadas para se tornarem comuns e socialmente aceitos.
Agora falarei sobre as escovas de dente. Isso porque em 1813 elas existiam, mas de uma forma bem diferente daquelas que usamos hoje. E por quê? Porque as primeiras escovas, semelhantes às modernas, surgiram na China séculos antes e eram feitas com cabos de bambu ou osso e cerdas de pelos de animais, geralmente de porco. Esse modelo começou a se espalhar pela Europa a partir do século XVIII, mas seu uso ainda era restrito, principalmente para as classes mais altas. No início do século XIX, incluindo o ano de 1813, muitas pessoas não possuíam a escova de dente. A higiene bucal era feita, na maioria das vezes, com os panos úmidos, os palitos de madeira, os galhos mastigáveis, pós abrasivos, feitos de carvão, sal, cinzas ou ervas. As escovas existentes eram caras, pouco confortáveis e consideradas itens de luxo. Além disso, as cerdas naturais acumulavam bactérias e se deterioravam rapidamente, o que tornava seu uso menos higiênico do que parece hoje. A popularização das escovas de dente só aconteceria mais tarde, no final do século XIX, com a produção industrial e posteriormente com o uso de cerdas sintéticas já no século XX. A partir daí, a higiene bucal passou a fazer parte da rotina diária da maioria das pessoas. É claro que existem várias outras coisas que eu poderia incluir aqui, mas dessa forma esse vídeo ficaria muito mais extenso. Por isso, essas foram apenas algumas das coisas que eu mencionei e que com certeza nós não poderíamos viver sem hoje em dia. Então, eu espero que você tenha gostado do vídeo, espero que você compartilhe com seus amigos que gostem desse tipo de assunto, deixe o seu like para me ajudar e ajudar o canal, se inscreva se você não é inscrito. Deixe nos comentários quais seriam as coisas que eu disse aqui e que você não suportaria viver sem hoje em dia. E fique atento porque logo novos vídeos chegarão ao canal. Um grande beijo, um grande abraço e até a próxima!